Olá, mais uma vez estamos aqui pedindo licença para entrar em sua casa para apresentar o programa Do Jeito do Jonas. Um programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, do jeito do Jonas. Estamos aí passando por uma onda de calor muito grande e realmente viver no Guarujá nesta época do ano é muito gostoso, é muito bom. As praias estão lotadas, a cidade está cheia, os comerciantes estão vendendo e isso é muito bom. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br, nosso e-mail, anota aí, jonasgrebe@ig.com.br, como está aí na sua tela. No Facebook é Facebook/Do Jeito do Jonas, ok? Também você pode ver esse programa no www.guarutv.com.br. Se você preferir, www.guarutv.net, você também assiste a esse programa. Minha página pessoal do Facebook, é só você colocar lá no ícone de busca Jonas Grebe que você encontra a nossa página, ok? Entre lá, vamos bater um papo, faça seu comentário, vai ser muito legal receber você lá. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei dois advogados, um casal de advogados, o doutor Carlos Nunes e a doutora Simone Cosme. Como vão as coisas, doutor Carlos? Bem, obrigada pelo convite novamente. Muito felizes em estarmos aqui novamente. Vocês já fazem parte do programa, né? Já estamos da casa. Já. As pessoas falam, precisa levantar o nível do programa. Fala para levantar o nível, eu trago o doutor Carlos e a doutora Simone. Alto, né? Aqui, ficamos lisonjeados. Boa noite a todos de casa também. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Prazer falar com vocês de casa. Muito bom. Temos também as nossas reprises no canal 8 e no canal 22, ok? Esse programa passa hoje, você está assistindo 21 horas e 20 minutos na Guaru TV, e amanhã nós temos no canal 8 Nossa TV e no canal 22 nós temos reprises, ok? Muito bem. Vamos falar de segurança pública. As coisas estão acontecendo para tudo quanto é lado. Parece que o governo brasileiro, o governo estadual, o governo de forma geral, perdeu o fio da meada na questão de criminalidade. Os crimes vão acontecendo aos borbotões, é difícil acompanhar o noticiário e nós vamos estar aqui conversando com esses advogados sobre esses acontecimentos. O que fazer? Como resolver isso? Qual seria a medida correta? Qual é a alternativa que nós temos para uma população que aumenta dia a dia, que não tem opção de lazer, que não tem opção de cultura, que não tem, enfim, está aí. Você pega, por exemplo, essa questão do rolezinho. Você pega um lugar como Itaquera, 1.800.000 habitantes, daquela região ali, Guaianazes, Itaquera, pega um pedaço de Suzano, né? Pega um pedaço, enfim, aquilo ali tudo. E essas pessoas não têm um lazer, essas pessoas não têm um clube, essas pessoas não têm nada. Aí começam a se juntar em redes sociais e vão para o shopping, arrombar a loja, assaltar motorista do ônibus no trajeto, assaltar passageiro do ônibus no trajeto. Não que fossem todos bandidos, mas a infiltração é normal e natural. Nós tivemos essa noite, na cidade de Campinas, para amanhecer hoje, nós tivemos 13 homicídios cometidos por homens que vêm de motocicleta, vestidos todos de negro, tipo ninja, que vêm e matam 13 numa noite numa cidade. Para vocês terem uma ideia, doutores, segundo os dados da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, levantados pelo jornal O Globo, existem hoje 60.000 adolescentes, antes de 18 anos, 60.000 adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. Oficialmente, nós temos 345.000 crimes, 345.000 crimes cometidos por menores só em 2013. Nossa. 345.000 crimes cometidos por menores somente no ano de 2013. Doutor Carlos. Se torna cada vez mais emergencial a reforma e fazer uma legislação que altere a maioridade penal. Isso aí está mais do que gritante. Mas prender vai resolver, Não doutor? adianta, doutor Jonas, a questão é a seguinte, nós temos duas questões prioritárias aí. A reforma do sistema prisional brasileiro, que envolve também essa questão dos menores, e a reforma da maioridade. Precisa reformar essa maioridade. Você que está em casa, você que votou em vereador, votou em deputado federal, no caso é deputado federal, mandar, cutucar, fazer, agitar para que isso altere. Por quê?
Porque essas pessoas, desses 460 mil, desses 435 mil que estão cumprindo, vão sair do quê? 6 meses. Se você for pegar o tempo de cômputo do tempo do cidadão que matou, dessa criança, desse adolescente de 13, 14 anos que matou, são 6 meses a 1 ano, e olha lá que vai ficar lá. Fazendo Doutor, massinha, tá aqui o número, fazendo massinha. Se são 345 mil crimes, por que não tem 345 mil presos? Né? Só Pois 60 mil. Não, mas Quer dizer que sai mesmo, né? Sai mesmo. E outra, eu vi entrevista rápido. numa rádio de grande penetração na rádio brasileira, de uma assistente social que foi forçada por diretor do sistema dos menores a emitir um laudo contrário à concepção dela para liberar o menor, porque não tinha vaga. Então o que é isso? Tem necessidade de se reformar a maioridade penal. Tem que fazer isso. Porque o cidadão está fazendo, porque já tem líder de bando, de quadrilha, menores para agir. Não é só fazer. Eles cometem crimes maiores, agem como maiores e são tratados como menores. E outras, tem menor maior que eu tenho 1,90 m. Então precisa parar com isso. E outra coisa, a reforma do sistema carcerário brasileiro. Tem gente que não está... O Roberto Jefferson não entrou até agora. Aquele outro... João Paulo Cunha. O trânsito julgado o Joaquim sai de férias e não emite o mandado de prisão, que só faltava assinar. Estão discutindo isso. O Genuíno está de férias em casa. Na justiça aqui no Guarujá, se tem um juiz faltando, eu vou falar com o juiz distribuidor, o juiz corregedor da vara, para assinar um mandado até um substituto, né? Um mandado de prisão. Agora, no Supremo Tribunal Federal, não tem trâmite para assinar um mandado de prisão? É ridículo isso, não tem como. Tem que parar com isso, tem que ter uma reforma. Agora, o Brasil não acorda. É um governo leniente. Um governo leniente, que não tem atitude, que não vai em cima do que tem que fazer. Essa noite a Rota em São Paulo prendeu 3 menores que roubaram um carro, estavam passando ali pela Zona Leste, a Rota desconfiou, eles atiraram contra a Rota, um de 17 anos foi atingido e morreu. É uma pena, né? E o outro de 13 foi apreendido. Mas e mais o camarada atirar na Rota também pois tem que ser muito burro, então, hein? Você vê? É uma pena, né, que ele morreu. E o outro de 13 anos foi apreendido. Ele tem várias passagens pela Fundação Casa. Várias. De latrocínio, de assalto à mão armada, de roubo de carro. Ele está com 13 anos, por que ele está na rua se ele tem várias passagens? Então, se o povo é contra, tem várias pessoas, até os próprios... deputados federais dão discursos contrários à maioridade, à própria presidente. Por quê? Porque eles acham que a diminuição da maioridade penal para 16 anos não vai melhorar, porque vai só superlotar as cadeias e não há um regime que vai trazer a pessoa novamente, ressociabilizar, reeducar pelo nosso sistema carcerário, que nós temos o exemplo aí do Maranhão, é péssimo. É troglodita, no Maranhão é péssimo, horrível. Doutora, imagina. Então, e aí o que acontece? Você não diminui a maioridade penal, mas um menor de 13 anos que já tem várias passagens por latrocínio e foi pego essa madrugada, ele vai ficar no máximo 6 meses e vai para a rua de novo. Até os 18 anos dele, ele vai matar muito pai de família, muita mãe de família, ele vai matar jovens roubando celular na rua, na esquina. Se não diminui a maioridade penal, mas reforma então esse estatuto do menor e do adolescente, e ele vai ficar preso agora dos 13 até os 18, e com 18 ele vai passar por um outro julgamento do crime próprio que ele cometeu e vai pegar mais 4, ou mais 3, ou mais 6, se ele foi um homicídio, vai a júri popular, porque ele tem que saber que ele não vai ficar só 6 meses lá brincando de qualquer coisa, participando de uma escolinha de carpinteiro, não vai adiantar, ele não vai se reeducar, porque quem está fazendo isso com 13 já está no tráfico, já está roubando para o tráfico, ou já está roubando para comprar droga para uso. Então, é muito difícil. Doutora, eu acho que essa medida que a senhora falou seria a melhor medida. Eu acho que o menor, ele deveria cumprir, sim. No caso do crime grave, do homicídio, do latrocínio, né? No caso do crime grave, eu acho que o menor deveria, sim, ser levado para a Fundação Casa, cumprir até os 18 anos. Isso. Com 18 anos, ir para o sistema prisional e cumprir o resto da pena. Então, ele pegaria a mesma pena. O latrocínio dá 18 anos. Isso. Dá os 18 anos para ele, né, que é a pena dá mínima um do latrocínio. Homicídio, dá para ele os 18 anos, ele vai até ele completar 18 anos. Ele tem 15, até os 18 são 3 anos, da Fundação Casa. Com 18, vai para a penitenciária e cumpre o resto da pena, porque sabe o que está fazendo. Eu também penso assim. Aliás, é a melhor medida, na minha opinião. Mas, por um outro lado, eu acho que a questão é muito mais grave do que isso.
Eu acho que nós perdemos a mão nos últimos 30 anos. Desde 1982, quando terminou o regime militar, que o Brizola foi eleito governador, que o Lula foi candidato a governador, mas não ganhou. Ali acaba o regime militar. Ah, foi em 85. Não, em 85 o Brizola já era governador há 3 anos. Né? Ali praticamente acaba. De lá para cá, só se falou mal do que fez o governo militar e só se desmanchou o que o governo militar fez. Exatamente. Nós tínhamos, era ruim, tinha lá ditadura, só que nós tínhamos paz, nós tínhamos ordem, ninguém era assassinado bestamente. Você podia, minha época de namorado, antes de eu me casar, eu tenho 38 anos de casado, então há 38, 39 anos atrás, eu andava 2 quilômetros para ir na casa da namorada e voltava a pé, passando pela periferia da periferia, que eu sou de Pirituba, morava em Pirituba, que é um lugar considerado a periferia. Tem até um funkeiro aí dizendo que Pirituba é o nada, né? Tá eu sou da freguesia do Ó. Senhora da freguesia do Ó. Então, a gente ia e voltava a pé, tinha favela, passava no meio da favela, ninguém te roubava, ninguém te matava, nada, porque existia lei no país. Se me permite, passaram 30 anos desmanchando tudo o que foi feito. Com esse raciocínio que o senhor falou, o senhor é o ilustre advogado da cidade do Guarujá, tem um reconhecimento aqui no Guarujá todinho, é um profissional ilibado. Doutora Simone, freguesia do Ó, o pai se esforçou para formar. Eu nasci em Mogi das Cruzes, também tive uma formação simples no começo da minha carreira, tudo. Nós temos índole. Agora o senhor falou, a questão do rolezinho em Itaquera. O pessoal não tem lazer, não é isso, gente. O governo federal e alguns deputados federais estão falando que o problema é cultural, que tem que melhorar a educação do país. Não vem com balela, isso é balela. Você me desculpa, mas é balela. Acabou a educação do país, doutor. Sabe por quê? O senhor nasceu em Pirituba, se formou em Pirituba, mas daí se formou com índole. Agora, porque não tem lazer, eu vou invadir um shopping. Porque não tem lazer, eu vou abrir uma picape e vou ficar com som e transando na praia aqui do Guarujá, como muitas vezes acontece? Todo dia. Não existe isso. Então é questão de índole, de formação, gente. Não adianta. E não vem me falar em Falta família, então? Em ressocialização. Falta família? Falta família, falta tudo. Sabe por quê? Mas esse pessoal que está governando o Brasil há 20 anos, ou 30 anos, eles só falam em acabar com a família. Eles vão pulverizar os líderes lá no Maranhão e mandar para algumas prisões federais. Sabe que quando ele voltar, o que ele vai fazer? Pô, eu sou poderoso, eu fui pra federal. Pra ele vai só crescer o dele, vai ficar bem pra caramba, porque ele foi pra federal, alguma coisa parecida, porque ele vai voltar, porque a federal não vai aguentar muito tempo ele lá também. Então olha a bagunça que tá. Aqui se vota pra presidente quem assaltava banco. Então, pô. Então, que exemplo que você tem? E estão fazendo vaquinha pra pagar a multa do genuíno. Agora, isso é certo? O cidadão rouba. Agora, quem está ajudando a pagar e fazer a vaquinha... que vão fazer a vaquinha e a família vai ficar com dinheiro. Está compactuando com o crime. Mas tem os idiotas úteis que estão pagando a vaquinha. Isso que é o pior que ele vai fazer. Pior que ele vai fazer a vaquinha, o dinheiro vai entrar, vão falar que não entrou e vão ficar com o dinheiro. E vão ficar com o dinheiro. Porque a índole do genuíno é essa. Impressionante. E agora, quem pagar e quem ajudar a fazer essa vaquinha, está compactuando com o crime. Porque você está pagando o dinheiro que um ladrão roubou, tirou dos nossos cofres públicos. É impressionante. Acho que alguém está chamando a gente por aqui. Chegou o momento de um comercial. Vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas. Estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Do Jeito do Jonas. O programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, mas é do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook.com/Do Jeito do Jonas. Você também vê esse programa no www.guarutv.com.br. Minha página pessoal do Facebook é Jonas Grebe, colocou no ícone de busca, você vai encontrar e vai se somar aos meus mais de 4.000 amigos em 2 páginas. E é muito legal te receber, é muito legal nós batermos um papo, é muito bom saber o que você pensa. Estou aqui conversando com esse casal de advogados que está me ajudando a fazer esse programa hoje, doutor Carlos Nunes, doutora Simone Cosme. Doutor, eu tenho uma opinião seguinte, para acabar com a criminalidade, principalmente do jovem, só tem uma solução no meu enxergar, no meu ver. É o seguinte, você pegar todos os menores do país, de 7 a 17 anos, ou até 18 anos, todos,
e colocar dentro da escola das 8 horas da manhã até as 6 da tarde. Na escola, esse menor tem que ter alimentação, tem que ter lazer, tem que ter cultura, tem que ter esportes, todo o período dentro da escola. E essa polícia hoje que corre atrás de menor, nos becos, nas favelas, nas cidades, nos shoppings fazendo um rolezinho, esta polícia seria utilizada para ficar vigilante, até as guardas municipais, vigilante para que o menino esteja na escola. E aquele que não for à escola tem que ir na casa dele. Se estiver doente, pega e leva no médico. Se estiver bom, pega e leva para a escola. É a única solução, porque você tiraria todos os menores da rua, todos os menores da rua, eles não teriam tempo de usar droga, à noite estariam cansados e iriam dormir, eles não teriam tempo de ficar roubando, você controlaria essa juventude e daria a eles educação. Agora, quero ver ter coragem para fazer isso. Dinheiro tem, porque você vai economizar com a FEBEM, que hoje um menor custa quase 4 mil reais. Pois é. Você vai economizar com cadeia, que hoje um preso custa aproximadamente 7 mil reais cada um. O salário mínimo é 700 reais, mas se gasta 7 mil com preso. Isso tem que mudar. Em vez de gastar com cadeia, com FEBEM... Auxílio reclusão. Auxílio reclusão, a bolsa crack, bolsa não sei o que lá, você tem que gastar com educação. Agora, será que existe alguém pensando em fazer isso? Será que dá voto? Não, será que dá voto? eu Porque acho que Bolsa dá. Família, Bolsa Crack, tudo bem, Eu dá acho voto. que dá Tem voto. que garantir. Se você começa a dar educação pro filho a mãe vai gostar de ver o filho na educação. É lógico. Sim, mas Agora, questão... a presidência da República está acenando aí com a possibilidade de colocar a dona Marta Suplicy, ministra da Educação, aí acabou o país. Nossa. Pelo amor de Deus. Aí acabou o país, relaxa e goza, como ela mesmo Pelo fala. amor de Aí Deus. acabou o país. A aula de sexo vai ter prioridade sobre a aula de Aí acaba o português, país. matemática e tudo Quer mais. dizer, estão tirando um barato com a nossa cara. Isso aí é zombada, gente. O ministro da Justiça que está hoje lá já é zombar com a nossa cara. Jonas, O atual ministro da Educação é zombar com a nossa cara. Vai Jonas, ver a qualificação dessas pessoas. Num país onde você pega e tem um problema de saúde gravíssimo, como é o da educação, e você atribui esse problema de saúde aos médicos que não querem ir para os interiores daí do Brasil, para os sertões, e você joga esse problema nas costas dos médicos, e aí você implanta um sistema dos mais médicos, onde você traz cubanos para o Brasil, importa esses médicos, e você implanta um sistema de trabalho para essas pessoas, para esses cidadãos cubanos, Trabalho que é um escravo. sistema de trabalho escravo, porque você não está respeitando a Constituição do Brasil. Em vez de pagar quem no trabalha, manda o sistema, dinheiro lá pro comandante. Você está mandando dinheiro para Cuba, 70% vai para o governo para ela retribuir o que eles fizeram por eles quando eles eram guerrilheiros, quando eles assaltavam bancos e sequestravam pessoas, diplomatas aqui no Brasil. Então ela está retribuindo o Fidel com nosso dinheiro e essas pessoas vêm poderia ser investido em trabalhar educação. como escravos e a população toda aí batendo palma e falando que esses médicos sim vão tratá-los como gente, porque os nossos não tratam. E aí você vem com Padilha, que vai sair para governador de São Paulo. Se os paulistanos, se os paulistas colocarem esse homem como governador, aí nós vamos assinar também. É pior que a Marta Suplicy como ministra, porque esse homem como governador realmente vai ser o fim. Vai ser o fim. Estamos caminhando para um grande Vai buraco, ser o né? fim, vai. Estamos caminhando para um grande buraco. Precisa... Gente, 2014, presta atenção, agora. nós vamos votar para deputado estadual, para deputado federal, nós vamos votar para presidente, para governador. E para senador? Pelo amor de Deus, prestem atenção. Esse país está na mão dessa guerrilha. E se eles forem reeleitos, foi tudo por água abaixo. Por água abaixo. Olha, me desculpa, mas é o que eu sinto, é o que eu penso. Direito e é de o meu resposta medo. garantido, viu? É, pois é. Direito de resposta garantido. Quem se sentir ofendido é só dizer, mas- olha, eu quero ir no programa falar, que vai Venha falar. que nós vamos discutir, porque realmente porque tá nós difícil. estamos nos transformando num grande caos. 13 assassinatos numa noite. Eu lembro da em sua Campinas, frase. 13 assassinatos numa noite em Campinas. O que está acontecendo no Maranhão. E ainda nesse final de semana eu assisti aquele bate-boca do Lula com o repórter, Pois estava é. o ex-presidente Lula, a Rosiana Sarney do lado. O repórter fez uma pergunta ao Lula do apoio que ele deu à família Sarney na campanha, porque ele foi para o palanque do Sarney, foi para o palanque
da Rosiana. Ele que lá atrás falava, tem aí no YouTube, qualquer um pode assistir, que ele falava que o Sarney era ladrão, que a Rosiana era bandida. O Lula falava, tá aí no YouTube, qualquer um pode assistir, falava que a pior escória que existia era a Sarney, era a Rosiane, que eles roubavam o Maranhão, que eles acabavam com o Maranhão. E agora, nessa última eleição, ele mudou totalmente o discurso e deu apoio explícito ao Sarney. Agora aconteceu esse problema, chamaram ele para ir ao Maranhão, ele foi e o repórter fez uma pergunta a ele relacionada ao apoio que ele deu ao Sarney, e ele bateu boca com o repórter, ofendeu o repórter, humilhou o repórter, dizendo frase. Que o repórter não sabia de nada, não conhecia nada, que o repórter não evoluiu, que o repórter era um terrorista contra o governo da Rosiana Sarney, etc, etc, etc. Esse esquema aí do Maranhão, isso aí é governo Lula. Porque ele estava ontem lá, eu vi isso na televisão, ele estava lá dando apoio ao governo, dizendo que é isso aí mesmo e tal, que ele gosta é disso. Eu gosto de coisa diferente, eu gosto de família, eu gosto de educação, eu gosto de Deus, eu gosto de religião, eu gosto que as pessoas tenham sentimento. Eu choro quando essas pessoas são assassinadas como foram barbaramente nessa noite lá em Campinas. Tivemos em São Paulo problemas seríssimos, tivemos esse ano em São Paulo 11 ônibus queimados, só na capital. 11 ônibus queimados. Quando eu vejo aqui 60 mil adolescentes cumprindo pena socioeducativa, eu choro. Quando eu vejo que tem 345 mil crimes cometidos por menores, é isso aí que estão plantando. Ó. Ditadura da bandidagem. É isso que vocês queriam, é isso que vocês estão conseguindo. Tá? Eu tenho saudade. Lá atrás, tinha erros? Tinha erros. Muitos erros. Teve tortura que não deveria ter tido, só que hoje se tortura muito mais. Tinha mortes que não precisava ter tido, mas hoje se mata muito mais. É que matou 3 ou 4 pessoas famosas. Hoje se mata gente pobre. Pobre eles deixam matar à vontade porque eles pousam, né? De que, vamos ajudar o pobre e tal. Dá uma bolsazinha lá e para eles avião de 56 milhões para cima. É a frase que o senhor falou e eu não esqueço nunca. Ditadura para eles é quando os outros mandam. Quando eles mandam é democracia. Isso, quando mandam então, neles é ditadura. Quando eles mandam é democracia. Nós estamos vivendo essa democracia deles, que é uma ditadura para nós. Porque é uma ditadura que ficamos trancados. Eu sou contra esse saudosismo da ditadura militar. Eu estou frontalmente me colocando contra esse saudosismo. Porque mas piorou muito. Eu sou a favor, sou a favor de uma democracia efetiva, forte, pujante, que comanda a polícia militar, o policiamento, o exército, que tem um policiamento legal, as UPPs, as unidades pacificadoras. Aí tem uma série de situações. Eu sou contra a questão cultural, que o senhor falou da escola. A questão da escola é muito importante, mas em algum momento aqui no Brasil é utópica. Por quê? A mãe sabe que o filho, o menor de 13 anos, coloca dinheiro em casa do tráfico, porque ele é o rei da boca de fumo ali. Então, se não houver nessas medidas, que eu acho excelente essas medidas, uma soma das medidas que a doutora Simone mencionou agora, da extensão da pena desse menor, no momento em que ele é preso, até alcançar a maioridade, uma revisão criminal posterior à maioridade, para que ele cumpra essa pena, mas também nessa questão educacional, se ele não for na escola, a mãe perde a guarda, o pai perde a guarda, porque muitos pais e muitas mães fecham os olhinhos porque o filho está trazendo dinheiro porque ele é chefe de boca de fumo. E sustenta a casa. E a questão cultural. E a questão cultural é nacional, é aqui no Guarujá, é aqui em São Paulo. Em 2 ocasiões, já isso aconteceu na minha rua comigo. As pessoas falam, não, porque eu sou amigo de traficante, porque eu sou amigo de bandido, você toma cuidado, eu sei onde você mora. Então, para você que deu esse recado, você é igual a todos os outros bandidos que nós temos aqui no Guarujá. Infelizmente, você está igual a esses bandidos no Guarujá. Uma pessoa que se diz advogado, inclusive, aqui no Guarujá, falando uma coisa dessa. Agora, eu tenho orgulho de ser amigo de bons políticos, de bons policiais, de boas pessoas que trabalham, como nós trabalhamos. Nós estamos há 6 anos no Guarujá, só trabalhando aqui nesse Guarujá, na Defensoria Pública, na advocacia e sempre com muito orgulho. Agora, uma pessoa que vem falar que está bem ou que tem que tomar cuidado porque ele é amigo de traficante e bandido, quem é você? Você é bandido tanto quanto eles. E é por isso que aí vai virando esse ciclo vicioso. Ou seja, é cultural. Porque é cultural. Como eu acredito, doutor, como o senhor falou da escola, deve ficar o dia inteiro mesmo. Se Deus quisesse que isso acontecesse aqui no Brasil, melhoraria muito. Mas o menor, ele tem que saber como um filho da gente. Você não fez a lição, você não estudou, você não tirou uma nota boa, você vai ficar sem o videogame 1 semana, você não vai ganhar aquela bicicleta. Então, ele teve uma penalidade pelo ato. Os menores do Brasil, eles sabem que não tem. Doutora, o meu grande medo, eu realmente
coloco as minhas posições e falo o que eu penso, porque é assim que eu penso. Eu não tenho também saudade da ditadura, eu não quero que volte a ditadura, em hipótese alguma, tá ok? Mas eu acho que a ordem tem que voltar. Sim. A ordem tem que voltar, Certeza. a família tem que voltar a imperar. A religião. A religião tem que voltar a imperar, a pessoa tem que saber que existe algo superior, morais. a pessoa precisa saber que o pai tem que ter autoridade. Hoje as pessoas não sabem quem é o pai. Hoje foi pego uma criança aí fazendo coisa errada, falou assim, vou contar pro teu pai. Ele falou, é bom que você conte mesmo, assim você descobre ele, que eu também quero achar o pai. Isso. Quer dizer, eles não conhecem o pai, não conhecem a mãe, virou bagunça, ok? Hoje, nós não temos liberdade para sair de casa ao trabalho, do trabalho para casa, porque Exatamente. você acaba sendo assaltado. São Paulo, a capital, São Paulo está tendo 151 carros roubados por dia. 151 carros em 2013, 151 E nós pagamos carros a roubados conta do por seguro. dia. E nós por dia. pagamos a conta do seguro, que fica Ok? alto. 151 carros, a média, 151 carros roubados por dia. 345 mil crimes cometidos por menores. 100 mil mortes violentas no Brasil em 2013. 100 mil mortes. A gente chora, porque morreram 226 em 20 anos de ditadura. Não deviam ter morrido nenhum. Morreram 226. Isso considerado pela Anistia Internacional, pelos próprios trabalhos aqui no Brasil. 226 em 20 anos. Hoje morrem 100 mil em um ano. E acham que isso é que é bom? Ou restaura-se a moralidade. Os princípios, a educação moral e cívica que nós Não é? tínhamos na escola, né? O senhor estudou educação Como moral e dizia cívica. Rui Barbosa, restaure-se a moralidade ou lucupletemos-nos Isso todos. vai acabar, Estão lucupletando isso vai todos. acabar quando a política deixar de ser um conchavo entre amigos para encher os próprios bolsos, para as pessoas se locupletarem e para voltar a política para o povo, para a sociedade. A política e a sociedade... Hoje se compra voto com uma cesta básica. Exatamente. Né? O direito... tal da Mas Bolsa tudo- Família, compra voto tudo todo isso dia e vai não tem mudar. poder fazer isso Mas aí. tudo E outra, isso vai tudo mudar bem, não com o estou falando próprio que a Bolsa eleitor. Família, a Bolsa Crack, não sei o que, não sejam bons para as pessoas, mas não que não atribuam isso ou Mas é sempre... feito só pra o comprar PT voto. vai ganhar voto porque não existe isso. Isso é bom para a sociedade? É bom para a sociedade. Mas que isso se torne uma lei, por exemplo. Que o outro partido não fala, não, porque se não votar em mim, eu vou tirar, hein, esse negócio de Bolsa Família. Se não votar no PT, eu não vou tirar o Bolsa Família. Tem que parar com isso, pô. Isso tem que ser institucional. Institucionaliza. É lei, Olha, cumpre, acabou. Eu estou assustado com os rumos que o país está tomando. Eu já tenho idade, eu já passei de 60 anos, eu sei que o meu fim está próximo, mas eu tenho filhos, Ixi, muito eu longe. tenho netos, e eu me preocupo com os meus filhos e com os meus netos. E o país que estão construindo, essas pessoas que estão no poder, independente de partido, independente do lugar onde estão, o país que estão construindo é um país retrógrado, Estão violento, destruindo. miserável. É a indústria da fome. Esse governo que está aí em Brasília construiu a indústria da fome e da miséria. E eu sou radicalmente contra isso. Doutor, 30 segundos para falar tchau. Uma boa... Até engasguei. Uma boa noite para vocês. Obrigado por nos receberem. Agora, realmente, a doutora Simone falou com razão. 2014 é hora da reforma. É hora de você mudar. Pensa nisso e pensa nisso do que nós conversamos hoje. Para pensar um pouco. Vê se você está vivendo realmente bem. Só isso. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite a todos e deixar a mensagem aí. A política no Brasil está dominando pelo mal. Nós temos o poder de mudar tudo isso. O voto é nosso. Você que vai votar e você tem que parar de vender o seu voto a troco de nada, porque a cesta básica acaba em uma semana e o seu voto dura 4 anos. E esses 4 anos faz estrago por uma vida toda, por uma geração. Boa noite. É isso aí. Está aí o casal, doutor Carlos Nunes, doutora Simone me prestigiando aqui nesse programa e falando realmente o que pensam. E aqui nós falamos o que nós pensamos. Ok? Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.